Bom, agora eu vou falar de uma que também foi super premiada, dançou várias vezes em vários festivais, e grupo convidado e um monte de coisa. Eu queria fazer ela já e eu acho que isso me induziu a fazer o tema do espetáculo. Eu queria fazer coisas antigas, históricas, então aí nesse ano eu tenho a coreografia Pearl Harbor, que é de uma guerra, e a coreografia Isso um Homem, que é de... o tema é o Holocausto. Essa coreografia, ela tem esse tema que é o Holocausto que é bem forte. Então, eu queria fazer esse tema por ser bem forte, mas eu queria fazer de uma maneira sensível. Então eu peguei o meu arsenal de alunas judias para me ajudar. Eu pesquisei muito com elas como que eu vou tratar desse tema sem ser agressivo. O que eu não posso mostrar? O que vai ficar... o que vai deixar as pessoas magoadas, tristes, vai ter uma memória ruim. Eu quero que seja uma coisa sensível, mas que seja bonita de se ver e que retrate a história. Então também foi uma coreografia muito estudada. Aí, claro, né, temas históricos a gente estuda em livros de história, a gente estuda em documentário. O título da coreografia é Isto um Homem, é o título de um livro, então, que fala sobre esse tema. Então fotos, eu me lembro que eu olhava várias fotos da época, né, as vestimentas assim deles e como é que eram as fotos e os documentários da época, né. Então o começo da coreografia eles estão sempre em filas, né, eles são sempre empurrados pelos soldados em filas assim para andarem, sabe, tudo sujo. Uma coisa marcante que eu me lembro que me marcou muito é que eles sentiam muito frio, né? Eles tinham pouca roupa num lugar frio, então eles estavam sempre encolhidos. E essa foi toda a primeira narrativa da coreografia. Então eles aqui andando em filas, eles andando com o olhar apagado, preocupado, cansados, porque eles eram usados para trabalhar muito. Então eles faziam uma movimentação que todo mundo aqui no estúdio, eu faço às vezes essa movimentação e todo mundo diz Holocausto, que era um bracinho assim no rosto, sabe, tentando esconder o rosto do sol, de pegar sol na cara, de só trabalhar. Então a movimentação era pensada em filas para representar isso, ou em bolos, e os bolos sempre juntos, porque eles eram engarrafados assim em trens, engarrafados em lugares pequenos, né? Era como assim um ovelheiro levasse as ovelhas assim, era essa ideia que eu queria dar. Tinha várias coisas assim de corrida, né, no palco, correndo desesperado porque eles eram empurrados pelos soldados, tipo, corre, corre, vai. E era essa sensação que eu queria dar, não simplesmente a corrida por correr, por sair de cena e voltar para cena, mas a corrida de que passasse essa ideia. Eu precisava sair desse primeiro figurino, essa primeira roupa do sujo, do cada um ter o seu, era uma roupa simples, bem leve, para a parte que identifica a coreografia, que são os pijamas listrados, né? E aí eu venho o filme, muito legal de ver, que é o menino do pijama listrado também. E aí eu precisava da troca da música, porque aí eu queria botar uma música, um violino lindo do Lista de Schindler, e eu tava com essa música super pesada para passar essa parte da coreografia. Não casava a música de jeito nenhum, eu tentei editar, tentei, não casava. E aí, vendo o filme da Lista de Schindler, Schindler escolheu alguns judeus para tirar, né, daquele local, para salvar eles, né. E eles eram chamados por números, era como se eles tivessem um número de RG, eles não eram Carol, Alisson, sei lá, eles eram números. E aí o Schindler chamava número tal, e as pessoas ficavam loucas para serem chamadas. E aí eu pensei, vou tentar usar isso. Então o que eu fiz? Silêncio na música de novo, acabou aquela. E eles simplesmente sem fazer nada, só andando, uma sequência bem simples que eles se passavam assim, seguindo aquela ideia ainda de fila, de coisas que eu queria passar. Eles
uma começava a chamar, a dizer o número dela, meio que aclamando, né? Então foi muito lindo. E aí quando vinha essa música do violino, veio outra proposta total de coreografia, que daí era aquela coisa bem sofrida mesmo, já estavam de pijama, aquele pijama listrado, para quem conhece a história, ele vai sendo passado, né? Eles vão colocando nas câmeras de gás, vão matando eles, né? E aquele pijama, ele é passado para outros que também iam ser mortos, né? Então tudo tem uma história ali. Os movimentos eram se agarrar àquela história, né, que eles estavam vivendo, tentando viver. E aí veio de novo, todas as formações eram pensando que eles estavam em câmera de gás, a movimentação era a respiração, sabe? Até que foi o final, que aparece, que é uma foto das mais marcantes, que é os corpos empilhados. Foi isso.
Bom, a coreografia Desencarne essa foi a concepção pro espetáculo, né? Mas a coreografia Desencarne veio de uma vontade minha de fazer alguma coisa ligada ao espiritismo. Então, faz tempo que eu fiz ela, eu li tanto livro de espiritismo que eu não vou me lembrar todos os nomes dos livros que eu li muita coisa. E então essa coreografia começava, tinha dois meninos que representavam um menino, um homem, né? Que era o personagem principal. Então começava com um bailarino correndo pelo palco e levando um tiro, vinha um barulho de um tiro. E aí apagava a luz e quando ligava a luz de novo, tinha um monte de seres, né? Assim, com um figurino bem vaporoso, assim, era uma camisa leve. E o bailarino que teria desencarnado tá perto do corpo dele, com a mesma roupa, tá perto daquele corpo estendido no chão. E aquele monte de seres de outro mundo ali, que é para ser os espíritos, começam a tentar ajudar a ele entender o que está acontecendo com ele. E aí eu me lembro que ele vai tentando descobrir o que está acontecendo sem entender muito o que está acontecendo com ele em outro plano, e os espíritos vão tentando ajudar. Então eu me lembro que a primeira coisa, quando chega, né, no outro plano, alguém que se machucou tem um hospital espírita, né? E aconteceu essa cena ali, então os bailarinos espíritos tentavam curar, tentavam ajudar aquele espírito que recém chegou e ainda não tinha acreditado que estava desencarnado, tentavam auxiliar ele a curar, né? Então daí tem essa parte do hospital. O figurino do Douglas, que era o bailarino principal, ele é bem assim, calça jeans e camisa xadrez, bem usual assim, enquanto as bailarinas parecem mesmo, os bailarinos, né, parecem mesmo bem esvoaçantes, uma cena bem espiritual. E aí ele vai tentando descobrir o que está acontecendo com ele o tempo todo. Chega a fase da revolta, que ele olha o corpo dele e os espíritos param ele, tipo, não, tu tá bem aqui com a gente. Ele quer retornar pro corpo, então tem a fase que não quer acreditar. E aí tem a parte final, que é a mais linda de todas. No final tem um corredor, é aquela luz de diagonal chão, que a gente chama. E eu fiz essa diagonal como se ele estivesse indo para a luz. Então também foi uma coreografia muito linda, muito marcante.
Vou falar agora da coreografia Devaneios. Outra coreografia super difícil. A ideia dela surgiu do enredo do espetáculo, que na época era o Belvedere. O que o Belvedere é? É um lugar que tu olha uma vista, né? Eu me lembro que a gente estava indo para um festival de Floripa e o Douglas, meu aluno, estava comigo no carro e disse assim: prof, o que é Belvedere? Leu numa placa e eu, ai, que bonito esse nome Belvedere. Depois a gente foi pesquisou e viu o que era. Eu disse, bah, isso aí dá um espetáculo, hein? E aí foi isso, daí eu quis fazer a pessoa vendo do Belvedere ela mesma, entendeu? O que se passa na cabeça dela. Daí veio todo o estudo, assim, o que eu poderia fazer da pessoa mesmo se observando, de, sei lá, psicologia, né? Então aí eu tive a ajuda de uma psicanalista, mãe de uma aluna minha, que é a Adriana Ampezan, que a gente chegou à conclusão que o personagem dessa coreografia, que no fim virou a ser Devaneios, ele era um esquizofrênico. Então, eu tive a ajuda dela para estudar o que se passava na cabeça de um esquizofrênico, o que ele sentia e como é que ele se expressava em movimentos e através de verbalização e tudo. E eu escolhi um aluno do grupo para ser o esquizofrênico, o diferente, o que acontecia, toda a história em volta dele, e todo o restante do elenco era a cabeça, o que assombrava ele, né? Então todo o enredo da coreografia começa assim, começa ele na frente, todos atrás não aparecendo e só as mãozinhas, como se fosse o cérebro já começando a incomodar o esquizofrênico, né? A música era uma música bem atormentadora, que é também de propósito, é como o esquizofrênico se sente, e toda a movimentação dele, do grupo, era como se levasse a cabeça dele à loucura, né? Então o grupo fazia movimentos de peito, enquanto o esquizofrênico, o personagem que também era bailarino, fazia de cabeça, sabe? E ele, além de eu ter o acesso aí dessa psicanalista que me ajudou nesse estudo, eu assisti muito o Bruno Gagliasso numa novela que ele fez, agora eu não me lembro do nome da novela, mas ele tinha um personagem que ele era esquizofrênico super famoso, inclusive o figurino do bailarino principal era com capuz, era para fazer essa coisa do medo, né, dele se esconder dos próprios pensamentos. E esse esquizofrênico, ele era perseguido então pelos pensamentos dele, né? Então a gente fazia ele pensar que ele estava sendo atacado por bichos, por monstro, né? Eu fiz ele achar que ele estava voando. Então toda a movimentação dos bailarinos dançando ia pegava esse rumo da cabeça dele, até que veio um elemento surpresa aí na coreografia, que foi os bailarinos começaram a dançar no silêncio e ele começava a gritar mesmo, um grito assim bem angustiante para quem assiste, sabe? As pessoas ficavam, meu Deus, sabe? E eu me lembro que isso foi um super treino, assim, foi desgastante para o bailarino achar esse lugar aí, que ele conseguisse fazer essa interpretação, essa cena do grito foi muito difícil dele fazer. Ele não fazia todas as vezes ele não estava bem para fazer e não fazia. E era bem desgastante, assim. Então ele achava que ele estava, sei lá, sendo engolido pelas ondas, ele viajava, assim. Era essa viagem na cabeça do bailarino esquizofrênico, toda a coreografia Devaneios. Eram os devaneios do esquizofrênico.
espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter acrescentado um pouquinho. Na verdade, cada coreografia é construída de um jeito, não tem uma fórmula especial para coreografar. Vocês veem que várias coisas me inspiram e eu vou trabalhando em cima da inspiração. Então, se tu gostou desse vídeo, me fala, se quiser, tiver assim curiosidade de saber alguma outra coreografia minha que tu já tenha visto por aí, como é que, da onde surgiu a ideia, achou legal, pode me mandar que a gente faz outro vídeo desse.